Ao nível das bebidas, já nos disse que as bebidas alcoólicas eram vivamente desaconselhadas. A partir daí, todas são boas, é isso? Nós rejeitamos a utilização de bebidas alcoólicas porque o álcool é efetivamente uma substância praticamente estranha ao nosso organismo. O nosso metabolismo, aliás, o nosso sistema digestivo não está preparado para tratar, para metabolizar o álcool e, portanto, ao atravessar o fígado, que é, digamos que, o primeiro órgão barreira que se interpõe entre o tubo digestivo e o sangue, no que diz respeito à viagem que o álcool faz no organismo, o fígado é o primeiro órgão a sofrer pela passagem de álcool pelas suas estruturas. Também o cérebro e o sistema nervoso. Mesmo as pequenas quantidades, e há muitos trabalhos publicados, nomeadamente na Universidade de Loma Linda, mas noutras universidades, que provam, de facto, que mesmo as pequenas quantidades de álcool são nocivas. Mas há outras substâncias que também o são e que, embora a níveis diferentes e em órgãos e sistemas diferentes, e que nós evitamos. É o caso da cafeína. Tudo o que é bebida que inclui cafeína, nós evitamos. Seja o café, seja o chá com a conhecida taína, sejam outras bebidas às quais é como as adicionada. colas, não é? Exatamente, colas, exatamente. Às quais é adicionada a cafeína. Nós procuramos evitar esse tipo de bebidas. A cafeína é um estimulante, é um excitante e tem efeitos cardiovasculares conhecidos. Está muito em discussão, enfim, atualmente... Até quem diga que pode trazer algumas vantagens, não é? Exatamente. Atualmente há uma certa tendência de defesa das virtudes e eventuais virtudes da cafeína no anti-envelhecimento, mas esses trabalhos carecem de confirmação por outros trabalhos, provavelmente mais vastos, e, portanto, temos de deixar passar algum tempo antes de começarmos a bater palmas, digamos assim. E depois outras substâncias nocivas, não são propriamente da alimentação, mas referimos ao tabaco e às drogas, não é? Sim. Se bem interpretei as suas palavras, e isto também para mim também era bastante novo e, portanto, estou também aqui a pensar um pouco em voz alta, se bem interpretei as suas palavras, a dieta adventista mais correta, mais próxima daquilo que vem defendido, que é defendido nos vossos princípios, é a dieta vegetariana, certo? Exato. Portanto, aquilo que nós promovemos é, de facto, a dieta vegetariana, o mais vegetariana possível, portanto, a vegetalina. No entanto, devo dizer-lhe que a maior parte dos adventistas do sétimo dia não é vegetalina. Será talvez ovo-lacto-vegetariana ou semi-vegetariana. O semi-vegetariano é aqui um conceito um bocado dúbio, mas é só para dizer que utilizamos este conceito para as pessoas que comem carne ou peixe 2 ou 3 vezes por semana. Portanto, chamamos a estes semi-vegetarianos. Portanto, não são propriamente os omnívoros, que também não é um termo correto, mas é um termo vulgar nos meios científicos atuais. E esses são os que comem muita carne, não é? Comem, comem carne e peixe todos os dias, a quase todas as refeições. Portanto, a maior parte da população adventista será ovo-lacto-vegetariana. Está a referir-se à portuguesa? Também à portuguesa. Ou em geral? Em geral, mas também à portuguesa. Sendo que ainda há, no caso português, uma percentagem considerável, não posso precisar, mas uma percentagem que provavelmente ultrapassará os 25%, de pessoas que comem carne e peixe de vez em quando, e há depois uma percentagem menor, talvez de uns 10 ou 15%, de pessoas que são absolutamente vegetalinas. Deixe-me voltar um bocadinho a Loma Linda, à tal cidade da Califórnia, aproveitando a sua experiência, a tal cidade que é apontada muitas vezes como um paradigma da longevidade, porque há muita gente, e essas pessoas são adventistas, que têm longevidades assinaláveis. Enquanto lá esteve, percebeu-se qual é o tipo de alimentação que eles seguem? São vegetarianos? São os tais semi-vegetarianos? Aquilo que eu pude constatar, até por aquilo que vi que acontecia nos refeitórios que frequentei enquanto lá estive, os refeitórios do hospital e, enfim, de outras instituições, verifico que a maioria das pessoas são efetivamente vegetalinas e ainda uma percentagem considerável ovo-lacto-vegetariana. Mas a sua promoção da saúde vai para além disto, vai para além da alimentação. Aquela comunidade vive, portanto, aquilo é uma pequena cidade, digamos, é uma localidade
que tem campo e que tem muito ar livre, tem bom ar. As pessoas andam muito a pé, as pessoas correm. Eu vi reportagens a fazerem exercícios em ginásios. Exatamente. Velhotes no bom sentido, 80 anos a fazerem exercícios em ginásios, portanto, uma coisa levada muito a sério nesse aspecto. Sem dúvida. As próprias instalações escolares, quer a nível básico, quer a nível secundário, quer ainda a nível universitário, ali daquele local, têm muitas instalações desportivas, digamos, e há todas as condições para as pessoas nadarem, para as pessoas correrem, para as pessoas utilizarem aparelhos os mais diversos para trabalhar os mais diversos grupos musculares. Enfim, há muitas condições e as pessoas fazem uso disso, de facto. É impressionante ver a forma como ali se vive de uma forma geral. Portanto, há um contacto grande com o exterior e a promoção da atividade física, que é uma das outras vertentes do estilo de vida adventista, é a promoção da atividade física. Não sei, mas quer pela sua experiência pessoal, quer pela experiência também como alguém que tem responsabilidades na própria Igreja Adventista em Portugal, imagino que até pelos nossos hábitos em Portugal, que por vezes surjam, não digo conflitos de interesse, mas algum tipo de situações mais ou menos embaraçosas, alguém que vai à casa de outra pessoa e que lhe dão uma refeição e essa pessoa não quer recusar ou não quer ser, nós diríamos, não quer ser desagradável, enfim. Isso é uma coisa que depois pode criar algum tipo de conflito ao adventista? A minha experiência não me revela que propriamente seja uma questão de conflito. Há situações um bocadinho mais difíceis de ultrapassar. Normalmente, quem nos convida é quem nos conhece e seja ou não membro da nossa igreja, naturalmente. E, portanto, são pessoas que habitualmente procuram agradar, vamos lá, às nossas opções alimentares. Mas se nós somos confrontados com uma refeição em que estão incluídos alimentos, vamos imaginar que eu sou vegetalino, e que, portanto, eu não como nem carne nem peixe. Mas naquela refeição é apresentado um prato com um bocadinho de peixe, sei lá, atum, ou, enfim, qualquer outro tipo, ou bacalhau, enfim, o tradicional bacalhau português. Não é, digamos, a Igreja não promove que a pessoa recuse este tipo de alimentos. Isso é uma opção pessoal. E depende do seu grau de relacionamento com quem o convidou, naturalmente, não é? Nós respeitamos as pessoas e respeitamos as pessoas que pensam de forma diferente da forma como nós pensamos e como nós vivemos e, portanto, não deve este tipo de opções causar qualquer tipo de conflito. Agora, há questões que são mais fundamentais. Por exemplo, e aproveitando a sua sugestão de há bocado, a questão da carne de porco. Efetivamente, aí nós não comemos a carne de porco. Aí é um princípio, já não é uma sugestão, é um princípio religioso, digamos. É bíblico, é religioso. E, portanto, nós, em circunstância alguma, utilizamos, conhecendo, naturalmente, tendo consciência disso, em circunstância alguma, nós consumimos carne de porco. Sim, estava-me a recordar de uma situação em que eu vivi, que eu presenciei de uma pessoa próxima de mim que insistia com outra, essa segunda pessoa era adventista e ela insistia que ela comesse um pouco de chouriço, um pouco de salpicão, enfim, e ela recusou, mas realmente, vista esta distância, a situação era embaraçosa e eu não tive, só agora é que estou a ter consciência da situação, como Exato. Era embaraçosa. Nós quase insistimos, mas come que é bom, quer dizer, essa ignorância... Pronto, realmente pode provocar esse... Não digo nenhum tipo de conflito, como é evidente, não chega a ser nenhum conflito, mas pode provocar ali alguns constrangimentos. Pode ser, é a palavra certa. É a palavra certa. Que obviamente se resolvem, porque ninguém vai obrigar ninguém a comer, como é evidente, não é? Claro. Os benefícios... Já nos disse que os benefícios estão estudados e que existem, e vocês levam a sério a questão do feedback científico desses resultados, mas estamos a falar sobretudo de longevidade, mais do que de mortalidade, ou estamos a falar de menos mortalidade e também mais longevidade? Sim, estamos a falar de menos mortalidade, por isso se vive mais tempo, não é? Portanto, basicamente, a nível das doenças cardiovasculares, portanto, estamos a falar da famosa síndrome metabólica. Os vegetarianos têm um menor risco de desenvolvimento da síndrome metabólica. A síndrome metabólica manifesta-se pela hipertensão arterial, pela diabetes, pela obesidade, enfim, há um conjunto de alterações
que são muito comuns nos nossos dias e que marcam as manifestações desta síndrome metabólica. Os vegetarianos estão menos sujeitos a padecer de síndrome metabólica e, quando padecem, não padecem de uma forma tão violenta e, por isso, vivem mais anos e vivem melhor. Portanto, o risco cardiovascular é mais baixo, o risco de diabetes também é mais baixo, porque há, de facto, um peso calórico menor. E o risco de obesidade também. Portanto, não é tão fácil engordar com um regime correto vegetariano. Digo correto porque pode haver grandes erros cometidos. Por exemplo, há vegetarianos que comem muitos doces e, portanto, aqui estão a derivar para uma, entre aspas, alternativa aos alimentos de origem animal de uma forma errada e, portanto, prejudicial para a saúde. E essas pessoas estão tão sujeitas como os demais aos problemas cardiovasculares, diabetes, obesidade, etc. Doutor, enquanto agora me dava essa resposta, eu lembrava-me de uma situação, quero voltar só porque esta questão do respeito pelas várias opiniões e várias sensibilidades é uma das coisas que mais me move neste programa. E lembrei-me de uma situação que é as cantinas das escolas para os miúdos ou para os jovens adventistas, nas escolas em que são oferecidos, digamos, menus, exato. Almoços, sobretudo almoços e jantares, mas sobretudo almoços. Aí também pode haver algum tipo de problema, certo? Pode haver. Por desconhecimento. Sim, exatamente. Pode haver algum tipo de problemas, mas habitualmente os adventistas habituam-se facilmente a sobreviver nessas circunstâncias. Ou utilizam a alternativa de levar o seu farnel, ou então procuram sensibilizar na sua estrutura escolar os responsáveis para que seja criada uma espécie de dieta. Exatamente. Já é muito frequente isso acontecer. A maior parte das cantinas universitárias tem um prato vegetariano. E nem sempre o prato de carne, por exemplo, é um prato que inclui carne, entre aspas, proibida para os adventistas. Não, e a questão do menu vegetariano é cada vez mais corrente, sem dúvida. Começa a ser muito vulgar, inclusivamente até, por exemplo, nos aviões. Portanto, hoje em dia já é possível fazer uma encomenda previamente à viagem de uma alimentação de acordo com essas propostas. Não é tão difícil hoje em dia, felizmente. Sim, senhor. Agradeço ao diretor do Departamento de Saúde e Temperança da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia, Emanuel Esteves, esta conversa. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Felicidades para todos. Muito obrigado.